Oi pessoal, estamos aqui para bater um papo com vocês. Vamos falar um pouco sobre contratação, né? Contratação para escritório de contabilidade. Na verdade, esse vídeo aqui é para você que pretende trabalhar no escritório de contabilidade. Nós vamos dar aqui a nossa experiência em relação às contratações que nós temos feito ultimamente. Então, primeiramente, Fê, você que lida diretamente aí com o pessoal que é contratado, que tipo de deficiência você nota nas pessoas que vêm procurar, por exemplo, quando vai participar de uma entrevista? A deficiência técnica, que é muito difícil. Quando a gente pede uma vaga que tenha o mínimo de conhecimento, a pessoa vem e na hora de fazer o teste você já percebe que coisas básicas elas não conseguem responder, né? Então, se aquele básico já não consegue, pensa na rotina do dia a dia como que vai ser. Então, dali daquele teste, a gente acaba já excluindo aquele candidato, né? Outra coisa é que a gente depende muito do candidato ter aquela proatividade de aprender. Já aconteceu várias, né, contratações e poucas delas, por sorte, a pessoa, por mais que fala que é proativa, né, que tem a facilidade de falar com o cliente e tudo mais, chega lá na hora, você vê que não é nada daquilo. A pessoa não consegue nem se portar dentro do departamento para te passar uma informação, como está sendo feita, quais as dificuldades, é bem difícil nesse ponto. Então, ou seja, a deficiência técnica, apesar que é uma coisa, por exemplo, que nós deparamos muito, né? A pessoa às vezes está formada em contabilidade, mas ela não tem nenhuma base para trabalhar, né? Nenhuma base, né? Coisas assim relacionadas a parte simples que nós temos no nosso dia a dia, a pessoa não tem um domínio. Não tem conhecimento. É aquilo, né? A pessoa acaba falando mesmo, né? Que a faculdade é totalmente diferente do que é o dia a dia. Exatamente. Não tem como. Mas até aí é uma coisa, por exemplo, que quando nós contratamos para uma vaga de início de carreira, como por exemplo uma vaga de auxiliar, ou até especificamente no caso de um estágio de quem vai, por exemplo, ingressar ainda na atividade contábil, né? Então, por exemplo, o primeiro contato que a pessoa tem com contabilidade, nós consideramos isso como sendo até relativamente aceitável, né? Porque nós vamos ensinar o serviço. Agora, o que acontece é o seguinte: a pessoa vai começar a fazer o serviço, mas ela não tem nenhum tipo de proatividade, ela não tem flexibilidade no aprendizado. Então, ou seja, empresa contábil, as coisas são muito dinâmicas, né? Sim, são dinâmicas e tem que ser exatas, né? Então, se eu sou do tipo que eu falo, não interessa quantas vezes me pergunte, mas não faça nada errado. Se tá com dúvida, pergunta. A gente teve um caso recente, né? De chegar e tá tudo bem? Tá, conseguiu entender? Consegui, mas a pessoa não me entregava nada. Então, não tem como ficar com uma pessoa dessa forma. A pessoa tem que ter a ciência que ela tem que ter a proatividade, ela tem que saber entender as coisas, né? Ter um feeling, né, pra esse ramo. E ela também tem que saber falar que não entendi. Isso acho que é muito importante pra gente, para que a gente consiga ver quais são os pontos que ela não está conseguindo de fato entender qual é a dificuldade e ajudar para que o serviço ande, para que saia de forma correta, que é o nosso objetivo, né? E na entrevista, né, nós percebemos muitas vezes que a pessoa marca para fazer a entrevista e não vem. Muito, né? Muito. É uma coisa que não tem assim muito nexo, né? Porque todo mundo está reclamando que precisa de oportunidade, né? E aí você marca para fazer uma entrevista, a pessoa não vem para fazer a entrevista. Sim, não vem fazer entrevista, não dá uma satisfação. Porque às vezes a pessoa, eu pensei melhor, vou continuar onde eu tô, né? Ou aconteceu algum problema, vamos remarcar. Não, simplesmente não vai. Esse é o tipo de pessoa que a gente rasga o currículo e joga fora. E às vezes nem tá trabalhando. Não tá trabalhando. A pessoa, não sei se a pessoa esquece, o que acontece? Eu falo, tem que pegar um ônibus, eu não vou. Pois é, porque, por exemplo, lá na Tactus, quando nós fazemos, por exemplo, uma entrevista presencial, ela já passou pela primeira fase do processo seletivo. Sim. Porque nós fazemos uma triagem de currículos, depois nós fazemos uma entrevista por telefone, então a entrevista presencial é a terceira fase que ela passou. Sim, aí primeiro ainda passa com o nosso RH, né, faz o teste para aí sim falar comigo, depois a gente conversar para decidir sobre aquela vaga. Então, assim, para a pessoa já ser convidada, né, a ir até lá para fazer a entrevista com a RH, quer dizer que ela já passou por duas partes do processo e a pessoa desperdiça. Exatamente. E na parte comportamental também, né, quando a pessoa ela ingressa, por exemplo, para o dia a dia, o comportamental é muito importante nesse começo da carreira, né? Nesse começo da sua atividade dentro de uma empresa contábil. Então, como eu falei,
a empresa contábil ela é muito dinâmica, então as coisas elas têm que correr muito rapidamente. Você não pode ficar perdendo muito tempo para você conseguir adquirir um conhecimento, para começar a dar resultado. Então, nós fazemos ali uma análise de uma semana com a pessoa. Sim. Se vê que a pessoa não engrena, ela não tem assim proatividade, ela não é rápida, ela não tem condições, por exemplo, ali de fazer as coisas de fato acontecer, né, Fernanda? Sim, aí não tem condições. A gente manter um funcionário dessa forma, que vai dar mais trabalho pra gente do que ajudar. Né? E assim, uma coisa, né, um toque pra quem vai fazer uma entrevista aí. Por mais que o local, né, a gente tem uma liberdade total de vestimenta e tudo mais, mas no primeiro dia de trabalho, vamos causar uma boa impressão, né? Não tô dizendo que a pessoa tem que ir de social e tudo mais, mas vai arrumado. Faz a leitura do ambiente, né? Sim, primeiro, né, se encaixa primeiro. Vamos ver como aí sim, realmente, olha, eles vão assim, vão assado, tal tipo de vestimenta, aí a pessoa vai se adaptando, né? Só para você situar, né, o que nós queremos dizer. Então, por exemplo, na Tactus... Mas em todos os sentidos, né? Até aquela pessoa que realmente ela é bem espontânea e tudo mais, quando você tá num ambiente novo, né, você tem que ficar mais na sua, mas também você não pode ficar tão na sua a ponto de não falar bom dia pros seus colegas de trabalho, né? Tudo tem que ter Tem que fazer a leitura do ambiente. Então, você não vai nem se soltar demasiadamente, mesmo que for um ambiente onde nós temos mais liberdade, como é lá na Tactus, né? Mas, né, eu tô dando um exemplo da nossa empresa porque é a nossa experiência que nós estamos compartilhando aqui com você. Mas se você for numa outra empresa que é mais restrito esse tipo de liberdade, então você tem que ler o ambiente. Você precisa entender como é que é, para ver como você vai se comportar. E também na hora do RH mesmo, né? Você faz a pergunta para o entrevistador, para quem que anunciou que você foi de fato selecionado, para que você possa então entender como é que você vai agir nos primeiros dias, para você já causar uma impressão positiva, né? E período de experiência é determinante para você ter resultado. Então, se você no período de experiência você não rende o que tem que render, você não consegue marcar a sua imagem positiva, você não consegue desenvolver o trabalho, não adianta, porque você não vai passar da experiência, né? E outra, né? Também tem aquelas pessoas que acontece que na experiência é uma coisa, passou um dia que você foi efetivado, muda totalmente. E isso não quer dizer que a empresa vai ficar com você. Não vai, exatamente. Se você não é aquilo que você mostrou na experiência, a empresa ela vai te mandar embora. Exatamente. Então, por exemplo, mesmo que nos custe mais caro, nós não vamos manter um funcionário que não está alinhado com aquilo que foi determinado para a função dele. Então, é importante que você saiba que empresas sérias elas vão exigir alta performance. Gente, olha, emprego existe, trabalho existe, emprego está escasso, mas trabalho existe. Nós não contratamos hoje, nós temos hoje um período de contratação que não deveria ser dessa forma. Por exemplo, às vezes passamos 40 dias para contratar uma vaga simplesmente pelo fato dessas questões que nós mencionamos aqui, né? Pessoas não qualificadas, pessoas que não sabem se portar nos ambientes, é complicado. A gente acaba ficando na dúvida, né? Será? Tem que causar uma boa impressão, né? Então, vai lá, pensa bem antes de fazer a entrevista, vê como é o ambiente que você está indo, pesquisa sobre a empresa, porque isso acho que é um ponto, né? Que quando a pessoa chega e fala, a vaga é para isso, mas eu já vi que vocês fazem isso e exatamente, isso. saber, né? Esse tipo de mercado, pesquisa onde você vai fazer a entrevista, isso é um ponto muito positivo. Exatamente, que aí vai contar positivo aí para sua contratação, tá bom? Espero ter dado algumas dicas valiosas para vocês aí, compartilhando aqui a nossa experiência como empregadores e que você possa ter sucesso e quem sabe você não vem trabalhar com a gente, né? Quem sabe? Quem sabe? Nós estamos contratando, inclusive, estamos aí com uma vaga aberta para a área contábil, né? Porque a área fiscal acabamos de colocar agora sexta-feira, ontem nós colocamos mais uma pessoa, esperamos que vai dar certo. Então na parte contábil já estamos aí com o processo seletivo também para trabalhar. Mas o objetivo desse vídeo não é isso não, é na verdade te dar umas dicas aí, tá bom? É isso aí? É isso aí. Sucesso, gente. Tchau.